Sejam bem-vindos a mais um episódio do 3Eng Podcast. Estou aqui mais uma vez com meu amigo Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Olá, Rodrigo, tudo bom? Ainda mantendo o nosso novo layout aqui. É isso aí, se estiverem gostando, deixem aí nos comentários. Estamos hoje aqui com o Daniel Cruz, que ele é engenheiro de dados. Boa noite, Daniel. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Então, a gente vai descobrir aí hoje o que é engenharia de dados, né? Primeira vez que a gente traz alguém dessa área aqui para o podcast. Lembrando dos avisos de sempre, né? Se inscreva aí no canal, se você está conhecendo o canal hoje. Dê um joinha também aí para nos ajudar. Se quiser participar, mande aí uma mensagem para a gente lá no Instagram, que é o @3endpodcast, que está aparecendo aqui do lado do nosso vídeo. E também pode comentar aí embaixo do vídeo, né? Se tiver alguma dúvida para o Daniel ou para a gente, ou até mesmo se quiser participar ou indicar alguém que você conheça, né? E ative o sininho de notificação também para sempre receber notificação quando tiver vídeo novo ali do canal. Geralmente a gente posta toda quinta-feira, né, Guilherme? Acho que é isso, né? Sim, esses são os avisos. Normalmente sai quinta-feira, meio-dia, vídeo novo aqui. No mais tardar sexta-feira, dependendo de como tá a agenda. Isso. Bom, então, começando ali a conversar com o Daniel, né? Na verdade, a engenharia de dados, a gente acabou descobrindo ali, conversando com o Daniel, que não existe ainda um curso específico para engenharia de dados. Então, o Daniel tem apenas 19 anos, né, Daniel? E já trabalha Isso. como engenheiro de dados. Então, acho que a primeira pergunta é como é que tu chegou até essa área, né, essa profissão? Primeiramente é uma história até meio quase tipo doida. Toda vez que você lembra de uma história assim do seu passado que leva a uma conquista, você às vezes se arrepia, né, pensando. É o que a gente chama às vezes de momentos eurecas, né, que a gente tem. São aqueles sentimentos ali que você tem reais. E cara, minha trajetória começou mais ou menos no ano passado no mundo dos dados. Eu havia visto alguns vídeos no YouTube falando sobre a importância dos dados ou algo do tipo. E aí, nesse ano, foi aprovado na faculdade que eu estou agora, pelo ProUni, onde eu estou cursando agora. E durante a faculdade, eu fui vendo alguns caminhos que eu poderia seguir, que eu não poderia seguir. E fui trilhando eles. E um deles que eu descobri era realmente que, por meio da tecnologia, eu poderia virar um engenheiro assim de dados, né? E vi um camarada no Instagram que me deu alguns insights, que inclusive hoje em dia ele é meu chefe, é o Bruno Jardim, CTO da Power of Data. Acompanhei o Instagram dele, um digital influencer na área dos dados, e eu vi naquele cara ali um caminho que eu poderia trilhar, né? Era uma pessoa que a gente pega para ali, para a vida e se inspira, né? Uma espécie de meio que de ídolo, né? Vamos supor assim, vamos falar. E acompanhei ele, fui acompanhando e conversando com ele e pegando alguns insights que eu tinha na área de dados. E ele, pô, cara, sensacional, algo do tipo. E durante esses insights que eu ia pegando, quando eu chegava do trabalho, eu já trabalhava desde o ano passado até junho desse ano numa escola. Eu trabalhava numa escola na rotina no geral, algo do tipo, e era bem puxado, porque você lidava com alunos diretamente. E aí eu chegava cansado do trabalho, cara, só que eu pensava, pô, se eu me dedicar pelo menos uma horinha por dia nos meus estudos aqui na área de programação, né, que é Python, SQL, que são ferramentas assim essenciais para o engenheiro de dados, vou falar inclusive posteriormente aqui no podcast. E, cara, estudei durante vários meses assim dessa minha trajetória. Fui estudando, chegava em casa uma horinha por dia, chegava em casa uma horinha por dia. Ah, tô cansado. Ah, tô com fome, vou estudar. Né? Às vezes não sobrava tempo para que eu tivesse uma rotina mais, às vezes, saudável, algo do tipo. Tive que repor isso agora. E aí, cara, eu fui ganhando meu nome também no LinkedIn. Eu tive que arrumar meu LinkedIn, que é uma plataforma assim, essencial para qualquer área que exista no mercado de trabalho, inclusive áreas de business realmente, né? Então, se você quer ser um empresário, se você quer ser médico, se você quer ser, hoje em dia, né? Se você quer trabalhar com tecnologia, quer ser engenheiro em qualquer área, você precisa ter um LinkedIn bem arrumado. Em qualquer área que você precisa hoje em dia. Porque existe essa conexão a nível mundial, né? Uhum. Então, eu arrumei meu LinkedIn e ao mesmo tempo eu fui gerando esses insights com o Bruno Jardim.
O Bruno, ele vendo ali meu esforço ou algo do tipo, vendo também que eu tinha tomado vários nãos de várias empresas, né? Eu me candidatei para várias empresas para diversos cargos na área de dados, né? Fui gerando também meu portfólio, fui me dedicando o máximo possível. O Bruno vendo que eu estava tendo vários insights, que eu era realmente uma pessoa que estava dedicada ali, me chamou para o processo seletivo da Power of Data. E nesse processo seletivo eu fiz entrevistas, meu LinkedIn foi analisado fio a fio. Foi um processo assim rigoroso mesmo. E aí também fiz cases técnicos, né, de SQL, que eles consideram uma ferramenta essencial. Fiz esses cases técnicos junto com o Bruno Jardim. E aí eles gostaram de mim e me chamaram para a Power of Data, que é a empresa que eu venho trabalhando atualmente. E é uma empresa que eu me dedico bastante. Legal, e o que que tu poderias falar do LinkedIn ali, assim? O que que foi esse ajeitei meu LinkedIn? Que tipo de coisa tu fez? O que que a pessoa pode fazer Exa pra... Exatamente, cara. Hoje em dia, principalmente na área de engenharia, qualquer engenharia ou algo do tipo, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de entrada no mercado. Né? É um nicho de entrada que a gente tem muita dificuldade mesmo. E aí, para o cara ter um LinkedIn bem arrumado, o meu LinkedIn, ele tinha foto inadequada, assim, de perfil. Geralmente, é preferencial que no seu LinkedIn você tenha uma foto, às vezes, mais profissional. Né? Não uma selfie ou algo do tipo, uma selfie... Geralmente, os recrutadores, eles foi o que eu li, né? Geralmente eles tendem a não gostar. Então, corrigi isso. O nome que eu tinha na minha bio, eu fui ajeitando, fui colocando as habilidades que eu tinha, habilidades que eu estava desenvolvendo, os meus idiomas. Eu fui gerando também mais conexões. No LinkedIn, ele tipo, você ter mais seguidores é melhor muitas vezes do que o Instagram, por exemplo. Se você tiver muitas conexões no LinkedIn, cara, você está crescendo ali no seu LinkedIn. Se tiver 1.000 conexões, bom, cara, vai conversando com as diversas conexões que você está tendo. E é isso que faz, às vezes, um LinkedIn gerar. Inclusive, o próprio algoritmo do LinkedIn. Se você está curtindo, comentando, você está gerando conexões, os recrutadores eles vão chegando até seu LinkedIn. Então, essa minha ideia de arrumar o LinkedIn foi exatamente essa, cara. Eu transformei o LinkedIn como se fosse a minha vida social exatamente. Né? Minha Uhum, vida social era realmente no mercado de trabalho. Então, é um conceito que eu gosto de falar muito. Cara, se você quer entrar no mundo dos dados, quer entrar em qualquer área, você vira aquilo, cara. Eu virei literalmente uma pessoa de dados no meu LinkedIn, no meu Instagram, nas pessoas próximas. Cara, se você perguntasse para qualquer pessoa próxima de mim durante esses meses que eu vinha ali naquela dedicação enorme, vamos falar, esse menino só falava de dados, cara. Esse menino era a única coisa que ele tinha de assunto, era a única coisa que ele falava. Então, assim, você vive disso, cara. E é isso que eu gosto de falar realmente para o pessoal que está entrando, né, nesse mundo. Cara, tem um LinkedIn bem arrumado. E se você quer entrar naquela área, viva ela. Seja ela, completamente ela. Se você tiver em um barzinho ou algo do tipo, você está conversando com a pessoa, solta lá. Ah, eu vi esse negócio tal e tal no podcast tal, no TED tal, falando sobre a área que você está ali estudando, ou então até mesmo trabalhando e quer crescer no mercado. uhum. Ah, Essa bacana. questão. Ou pode falar, Rodrigo. Não, não, ia concluir ali, bacana esse objetivo que ele teve fortemente, assim, de se dedicar a essa parte de dados, né? Eu acho que esse negócio de estudar uma horinha por dia não é para qualquer um, assim. Acho que a pessoa tem que estar bem focada mesmo no que ela quer. E pelo que eu entendi, esse ídolo teu ali, né? Como é que é o nome dele? Que é hoje teu chefe, né? Jardim, É o Bruno Jardim. Bruno Bruno Jardim. pro Jardim. Jardim. Pelo que eu entendi, foi ele ali que te motivou realmente a ter essa rotina, né? Até atingir esse objetivo, né? Ou teve algum Exatamente. objetivo, ou teve algum motivo maior? Cara, teve assim diversos motivos, né? Principalmente às vezes pessoas que me desanimaram algo do tipo a seguir na área, falaram que era tipo, isso aí é muita coisa de nerd, garoto. Vai seguir outro caminho que é melhor, um caminho mais fácil. E Uhum, aí eu preferi não seguir, né? Seguir realmente o caminho da área de dados, o caminho mais difícil. E também o Bruno Jardim, entre outros influencers, né? Teve diversas pessoas que eu posso falar, principalmente o que me acompanha até hoje, de perto mesmo, que é o Sidolfo Gomes. Né? Ele é um cara assim fantástico também da área de dados, outro digital influencer do Instagram.
E, cara, o que eu amo mesmo na área de dados é que, assim, todo e qualquer digital influencer que tenha, independente da quantidade de inscritos que o cara tenha, de quantidade de seguidores, ele vai te responder, cara, no direct. Ele vai gerar conexão no LinkedIn, ele vai falar sobre a área dele, ele vai falar o que é que tá de errado em você, o que é que tá certo, ele vai fazer saber correções, ele vai saber falar. Cara, hoje em dia, para você crescer no mundo dos dados, você tem que saber exatamente ter uma oratória boa. É um dos pontos assim essenciais. Porque a gente gosta de falar que, cara, existe a Terra e existe o mundo dos dados. Esses mundos eles se interligam. Mas um cara que é do mundo de dados, para que ele fale tudo aquilo dali e faça uma pessoa entender, o cara ele tem que ser realmente muito bravo. Porque existem assim conceitos que você falando assim de primeira, você não pega. Então, Uhum. se você perguntar por que exatamente a área de dados precisa de um engenheiro, né? Aí você pega um insight bacana. Dados, eles são aquela parte toda bruta ali que você está tendo. O mundo, hoje em dia, ele é regido por dados. Se você fala com alguém no WhatsApp, você está gerando dados. Se você está Uhum. fazendo uma compra ali no cartão, você está gerando dados. Se você está Uhum. fazendo uma transação ali em um shopping ou algo do tipo, comprando, vendendo, tudo que você estiver fazendo, cara, vai ter dados, vai estar gerando dados. Sim. E para que precisa esses dados? Porque eles são necessários. Né? As pessoas hoje em dia, para que elas tomem decisões, elas precisam de informações. E aí essas informações, elas vêm do quê? Elas vêm dos dados. Então, se você tem um profissional que ele saiba coletar esses dados e transforme eles em informações facilmente, profissional de qualquer tipo, aquele profissional hoje em dia ele é respeitado. Então, Uhum. se você gera informações ali para aquelas pessoas que são regidas por aquilo, você é regido por informação e dados, né? Ah, vamos supor, o cara tem um LinkedIn bom, ele tem 200 e não sei quantas conexões, é dado. E aí você fala conexões, são ali as informações. Então o cara ele já transforma aquele insight ali, né? Ele está mudando a ideia de aquilo ali. Então por isso que hoje em dia você precisa de profissionais especialistas na área e vão ser de diversos nichos. Bom, então, Daniel, tu falou sobre, né, ter a Terra e ter o mundo dos dados, né? E eu acredito que para pessoas leigas, e até mesmo para mim, para o Guilherme também, que nunca ouvimos falar em engenharia de dados, eu imagino, pelo menos eu não, o que seriam esses dados que a gente está falando até agora, assim, né? Tu falou que quando a gente faz uma compra, né, a gente está gerando dados, quando a gente fala no WhatsApp, a gente está gerando dados. Que tipos de dados são esses que tu trabalha no dia a dia, assim? Isso. No momento, na Power of Data, eu estou trabalhando em um projeto do Itaú, né? Então a gente tem dados diversos, né? Quando se trata de banco, né? Então quando uma pessoa ela trabalha com banco, ela pode pegar dados pessoais de pessoas, dados de transações, né? E aí você cruza às vezes esses dados ou algo do tipo. Então, no momento eu trabalho realmente nessa área de crédito, né? Nessa área de engenharia de dados, voltada a bancos e etc. Né? E aí a gente vem trabalhando nesse projeto fortemente. A gente gosta muito de trabalhar nessa área exatamente sim da área de crédito, eu e meu squad, né? Trabalho com doutores em física, também com pós-graduados em estatística, né? Nossa. Entre diversos profissionais, são meus companheiros de trabalho, assim, do dia a dia, do meu squad, né? Inclusive, eles, quando souberam, né, que eu vinha participar de um podcast, assim, da área de engenharia de dados, eles, pô, isso é interessante e tal. Cuidado aí para não falar nada de errado, algo do tipo da gente, tá? Então eles já falaram isso. Então a gente que trabalha realmente na área de engenharia de dados, muitas vezes na área de bancos, a gente trabalha com pessoas da área de dados de áreas diversas, né? Então ele pode ser tanto um doutor em física, o cara pode ter feito medicina e hoje está trabalhando na área de dados por algum motivo. Nossa, O que cara doideira. pode ter sido um empreendedor antigamente, mas hoje em dia ele está trabalhando nesse mundo, né? E aí eu trabalho hoje em dia com esses caras, né? Eu trabalho também com pós-graduado em estatística, que o cara assim é um animal nessa área. Qualquer agregação que tenha, inclusive muitas vezes é necessário, às vezes até mesmo para um TCC, né? O cara ele ser ali brabo em algumas agregações, né? Então ele sabe disso. Trabalho também com um especialista na área de dados. O cara
é físico também, e assim, o cara é um gênio mesmo na área de dados. Qualquer coisa que você pergunte a ele, ele vai saber resolver. Então, gosto muito realmente de trabalhar nessa área exatamente por causa disso, né? Porque você gera conexões diversas no dia a dia. O Guilherme tá mutado, eu acho, Guilherme. Uma pergunta, então. Tu falou que trabalha com o pessoal que é especialista em estatística, mas esse grupo que vocês têm, ele é bem segregado, tipo na divisão de trabalho, cada um faz uma coisa, ou vocês têm que ser especialista mais ou menos em toda essa parte de programação, de análise de dados, de segregação? Como é que é a divisão lá na empresa de vocês? Porque eu Isso, gosto a bastante de estatística e gente, programação, curiosamente. olha aí, já dá para entrar na área de dados já assim de uma vez. A gente tem profissionais ali com aqueles cargos, né, em que eles vão ter as atribuições deles, né? Então a gente pode ter um engenheiro de machine learning, que eu vou falar posteriormente o que seria esse engenheiro, após terminar aqui essa parte dessa fala. A gente tem um engenheiro de dados também, e aí eles vão ter certamente que ter habilidades específicas, sim. Só que eles, no geral, precisam saber certamente de duas linguagens de programação, que é Python e SQL. Ou seja, o cara precisa saber programar. É o básico para que ele entre no mercado, certamente. Né? Então, na Power of Data, a gente tem esses profissionais que, para que eles entrem na nossa empresa, ele certamente precisa ter uma capacidade muito forte de se comunicar, né, ou algo do tipo, é o ponto principal. Ele precisa ter, certamente, uma dedicação muito forte na área dele, ou seja, ele não pode se acomodar muito ou algo do tipo, ele precisa estar em constante evolução. Então, a gente tem diversos projetos. E essas equipes que são destinadas para esses projetos vão ter profissionais ali diversos. Né? Então, pode ser tanto um profissional assim que trabalha, às vezes, somente com gestão, mas ele está ali geralmente para gerir a equipe dele. Mas ele também pode ser um profissional completamente especialista, que aí ele tem uma técnica muito forte e ele também vai saber gerir a equipe dele, né? Ele lidera a equipe no geral. E aí, dentro dessas equipes, vão ter esses profissionais ali que vão ter as atribuições. No meu caso, que eu estou trabalhando nesse projeto, atualmente, né, a gente tem as nossas atribuições ali do dia a dia, mas nós temos que ter habilidades praticamente iguais. Não no nível, né, os especialistas vão ter mais habilidades, porém, a gente ali que está trabalhando em squad, em conjunto, algo do tipo, a gente precisa ter realmente que ser pareado um com o outro, né? E aí a gente vai se ensinando para que a gente vá chegando num nível cada vez maior. E aí, cara, o que eu gosto também fortemente mesmo na área de dados é que todo squad que trabalha ali no dia a dia, eles geram uma conexão assim muito rápida. Então, às vezes, com uma semana de trabalho, os caras já estão ali se gostando, já estão ali se entrosando muito rápido, porque é muito difícil a gente encontrar, cara, uma pessoa que realmente goste daquilo. E aí, quando você realmente encontra uma pessoa ali, ela gosta do mundo dos dados, aí você já se conecta, entendeu? Porque é muito difícil você encontrar. E aí, na Power of Data, a gente tem realmente essa união muito forte entre os membros, exatamente, às vezes, por causa disso. E também porque a gente tem objetivos muitas vezes parecidos e iguais, né, que são necessários para que a gente cresça, né, juntos. E como é que é essa rotina, assim, do engenheiro de dados? Pelo menos a tua rotina. Tem reuniões diárias, tem metas a cumprir? Como é que é as tarefas, assim? Como Isso. é que chega a tarefa para ti? Se é Isso. uma coisa que é sempre a mesma coisa, ou se cada dia é algo diferente. Se tem que tem dias que Isso. tu quebra muito a cabeça, tem dias que tu fica mais tranquilo, como é que é? Isso. Um engenheiro de dados, né, faltando realmente em si, no geral, ele precisa saber lidar com dados no dia a dia. Então, no meu dia a dia, certamente vão ter dias em que eu já vou ter etapas do meu trabalho mais compridas, mas eu também vou ter dia em que eu preciso gerar soluções em que eu não sei no momento. Então, eu vou ter muita dor de cabeça, vai ter dias que eu vou ter dor de cabeça, e aí cabe a mim como uma pessoa que está entrando no mercado, saber conversar com o meu líder, né, para que ele indique para mim os melhores caminhos para que sejam tomados. Mas o engenheiro de dados, ele pode ter uma rotina muito diferente dependendo da área que ele atua, né? Como eu falei para vocês, existem diversas áreas que o engenheiro de dados ele pode atuar. Só que o principal, ele leva os dados de um lugar para outro.
né? Então, vamos supor que eu esteja trabalhando como engenheiro de dados em uma empresa X. A minha rotina, ela pode ser assim somente. No dia a dia, eu vou pegar os dados de um determinado lugar, vou tratá-los e colocar eles armazenados em um data lake. Ah, o que é data lake? Data lake, falando assim, de uma maneira mais fácil de entender, é um armazenamento de dados em que esses dados eles vão sendo jogados dentro. E aí esse armazenzinho, esse baú, ele vai ter várias camadazinhas de dados. E aí vão ter dados tratados, não tratados, dados que vão ser tratados. E aí isso vai depender de como o engenheiro ele vai definindo aquele si. Ah, e como esse cara vai saber as atribuições dele do dia a dia? Aí vai depender muitas vezes da metodologia Scrum que a empresa dele vai estar utilizando, ou algo do tipo. Ah, o que seria Scrum? Seriam realmente essas metodologias de trabalho, né? E ali vai depender de um profissional específico daquilo, ou o gestor daquela empresa ele sabe trabalhar realmente com isso, e aí ele vai definindo. E aí a gente tem as dailies. Ah, o que são dailies? São reuniões diárias. Todo santo dia que você for trabalhar, você vai ter uma reunião em um horário definido tal. E aí, nessa reunião, você vai pautar os assuntos que ocorreram no dia anterior, ou que vão ocorrer, ou então problemas que você tem que resolver com a sua equipe. E aí Uhum. também existem empresas que aplicam, dentro dessas metodologias, a ideia de sprint, né, que seria você utilizar, por exemplo, vamos supor, 15 dias em que sua squad vai gerar determinada quantidade de soluções tais. Ah, vocês vão pegar dados de um sistema tal e jogar para uma plataforma tal, assim, em 2 semanas, uma quantidade de X. E o engenheiro de dados ele vai fazer isso. Porque a quantidade de dados, como eu falei no início para vocês, que vem chegando, ela é muito alta. Então, você precisa, às vezes, ter diversos engenheiros que vão atuando em determinados tipos de setores ali da sua empresa. E aí eles vão transferir esses dados de um lugar para outro. Né? Num lugar onde seja protegido, porque hoje em dia, se você vazar dados, se você tiver dados vazados, vai gerar uma dor de cabeça assim enorme. Né? Então, você precisa saber protegê-los. Ah, mas dados é realmente como se fosse um animal de estimação hoje em dia para os gestores, para os empreendedores? Sim, cara. Um gestor hoje em dia, ele só sabe tomar a decisão se ele tiver muitas vezes ali um gráfico na tela, informações na tela, aquele tal do prós e contras, né? Ele anota tudo aquilo no caderno. Ah, isso daqui é a meu favor, isso aqui não é a meu favor. Ah, mas se o cara pode fazer isso só olhando numa tela ali num gráfico tal, ali já é sensacional para ele. E aí, por isso que eles gostam de tratar os dados ali, às vezes, como um animal de estimação. Você pega do lado ali, trata, você cuida, né? Você tá com ele ali no dia a dia. Você não vive sem eles, cara. Você não consegue viver sem dados. Tu falasse ali da dor de cabeça, eu me identifiquei muito com essa parte, porque quando eu tô fazendo programação, né, e dá problema e eu fico o dia inteiro martelando naquilo, a gente sai com uma Uhum. dor de cabeça no Pior final que do dá mesmo. dia, é muito complicado. Apesar de eu gostar bastante de programação, mas tu fica martelando naquele problema e não resolve. Como é que tu lida? Cara, Tu sai, faz um exercício, toma um isso. café, ou tu ainda tá sabendo, aprendendo a lidar com essa dor de cabeça? Isso é até um ponto interessante da parte de dor de cabeça, que eu aprendi muito, inclusive com meus colegas de equipe. Cara, no começo, quando eu tinha uma dor de cabeça, eu gostava de passar a noite revirando ela na minha cabeça. Então, você sai, você se deita ali um pouquinho, ou vai, por exemplo, à academia, você tá lembrando. Uhum. Então, o que é que eles me ensinaram a fazer? Saiu do ambiente ali, você não pensa, cara. Você não pensa. Inclusive, tem até profissionais ali, muitas vezes, da área de neurociência ou algo do tipo, muitas vezes da parte de estudo exatamente em si, que eles falam, quando você pula aquilo, quando você esquece por aquele momento, relaxa um pouco a sua cabeça, o seu cérebro ainda continua trabalhando. Só que quando você está martelando aquilo na sua cabeça, não exatamente está sendo algo benéfico, cara, para a resolução daquele Sim. problema. Uhum. É, eu Então, fico quando a gente pensando, quando eu tô tem programando e sai e não resolvi, eu fico pensando na minha organização, assim, é complicado. isso, e aí eu aprendi com esse meu colega de equipe, inclusive que é o doutor em física, que eu falo para vocês, que saiu do ambiente de trabalho, cara, você não pensa sobre isso. Você esquece totalmente. Você não vai esquecer totalmente, isso é verdade. Deixa de lado. No outro dia, quando você vai amanhecer de manhã,
Quando eu segui essa dica dele, foi assim, incrível. No outro dia de manhã eu já estava com a solução. Eu bati o olho no código ali, bati o olho naqueles dados, cara, era só isso. Eu só estava cansado ali um pouco da minha Sim. cabeça de não ter achado o problema. E aí no outro dia parece que eu sou outra pessoa. Então, por isso até mesmo que eu falo, né? Se você esquece por algum momento aquele dali, no outro dia você vai achar a solução. Você pode ter certeza, você acha a solução no outro dia. É como fala, inclusive, um cientista muito famoso, acho que é o Stephen Hawking, que ele fala que existe sempre uma solução para tudo, existe sempre uma resposta para tudo, né? Então, tudo que você fizer sempre vai ter uma resposta para aquilo, um Uhum. propósito ou algo ali por fora, né? Então, tem uma resolução para aquele problema. Se você esquecer ele por um momento, você se acorda no outro dia já, achei a solução. É incrível, cara. É assim um insight que eu peguei muito forte. Isso aí é verdade, e não só com essa coisa de programação, mas às vezes, por exemplo, quer lembrar de uma coisa, tu não consegue se lembrar daquela coisa. Daí do nada, no outro dia, ou 2 dias depois, aparece aquilo na tua cabeça sem tu tá pensando sobre o assunto. Mas quando tu fica martelando, aquilo é meio complicado. Exatamente. E, cara, até como eu falo, engenheiro de dados, às vezes é um bicho que tem muita dor de cabeça. Ele é muito valorizado hoje em dia no mercado, mas o cara sempre vai ter dor de cabeça, porque são dados ali constantes chegando, né? Então, acho que, creio eu, que quase todo engenheiro, assim, qualquer área, a não sei que ele exatamente não trabalhe com engenharia, mas ele vai ter o dia, todo santo dia, uma espécie de dor de cabeça ali diferente. Pode ser mini dor de cabeça, assim, dor de cabeça de 10 minutos, você só tinha errado uma letra, uma variável, então um cálculo ali na sua rotina, e aí você volta e rapidamente 10 minutinhos, já vi de novo. Ou então é aquele dor de cabeça muito forte como você tratou ainda agora. Uma outra coisa também que tu falou ali no início, antes de falar do Data Lake ainda, né? Tu falou que tem vários dados chegando, que vocês pegam de um lugar, levam para o Data Lake ali, por exemplo. Mas tu falou de dados tratados e dados não tratados. O que que seria esse Isso, tratamento aí? exatamente. Cara, quando os dados eles vêm de um sistema, eles geralmente eles não chegam tratados. E o que são esses dados não tratados? Eles vão ter erros ali diversos. E quando eles não tiverem erros, certamente eles não vão ter agregações. O que são essas agregações? É o máximo deles, mínimo, a média entre esses dados. Vamos supor, você chega ali, tá pegando o dado de um sistema, a idade de diversas pessoas, e nessa idade você vai ter, por exemplo, esses dados da idade tratados. Esses dados, por aquilo que pareça, chegaram tratados. O que é que você vai fazer com eles? Eu quero saber a média de idade em geral ali. Então você aplica uma cláusula às vezes de média, às vezes ou algo do tipo. Então você transforma esses dados em algo útil, né? O engenheiro de dados ele também pode trabalhar nessa área às vezes de análise de dados, aproximado ali, né? A Uhum. gente diz que é um engenheiro de dados que trabalha mais no setor de analytics ou algo do tipo, né? Ele está jogando agregações ali ou algo do tipo para aqueles dados. E também, dentro dessa ideia de dados não tratados, são às vezes, cara, dados errados, certamente. Chega, por exemplo, na parte de idade, uma pessoa com idade de 600 anos, às vezes, quando ela vai estar colocando no sistema, ou então o próprio sistema, um erro X, a gente nunca sabe o que é, certamente, às vezes, chega ela com idade de 600 anos. E aí, você ou joga essa idade ali variável para fora, ou você arruma uma forma de tratá-lo ou algo do tipo, sem que você não faça com que os outros dados sejam perdidos. Né? Então, um engenheiro de dados, certamente em si, ele vai saber pegar esses dados, no geral, e vai saber transformá-los em algo útil, né, para tomada de decisão da empresa, ou então para projetos diversos da empresa, ou então porque a empresa precisa daquilo tratado certamente para ideias futuras ou algo do tipo. Então, esses dados não tratados são exatamente, às vezes, dados errados em si, ou dados que muitas vezes não estão chegando adequados para aquela tomada de decisão, e aí ele pode trabalhar certamente com isso. Né? Em empresas também muito grandes, ou algo do tipo, o engenheiro de dados, ele também pode trabalhar fortemente mesmo naquela esteira de dados. O que é esteira de dados? É como eu falo para vocês, vamos supor. Né? Ele chega um dado de um lado e vai chegando para o outro. O engenheiro de dados ele pode fazer essa conexão, essa ponte entre esses dois lados e ele trabalhar só às vezes com aquilo. A gente gosta de falar que é aquele cara
parecido muitas vezes com o engenheiro civil, né? Ele está construindo a ponte ali, ou algo do tipo, uma ideia ali muito parecida, né? Ele pega Uhum. aquela pontezinha e ele vai construindo aquilo dali, né? E aí com protocolos diversos, né? Os dados vão estar seguros, confidenciais, né? E também vão ser dados adequados, né? Eles vão estar nessa esteirazinha, nessa ponte entre um lugar e outro. Bom, pelo que eu entendi, então, o tratamento é mais ou menos ver esses dados muito discrepantes ou preenchidos errados, é isso? E os dados tratados já passaram por esse filtro, assim, é isso? Isso, exatamente essa palavra, filtrar os dados, né? Você filtra Sim. aqueles dados que estão chegando adequados e aí você vai tratando eles, né? Jogando agregações. Uhum, É exatamente a ideia de transformá-los, né? Você está uhum, transformando eles. uhum. E tu falou ali que o engenheiro de dados, ele não chega a analisar os dados, assim, no sentido de claro, tu filtra ali, né, para deixar eles de uma maneira útil ali para a empresa, mas a análise mesmo é feita por outras pessoas, pelo que eu entendi, né? Isso. Às vezes depende da empresa ou algo do tipo. Um engenheiro, ele vai certamente olhar aqueles dados e obrigatoriamente ele vai ter que analisar, né, para ver o que Sim. está certo e o que é errado. Mas a ideia que eu falo realmente de analytics é, às vezes, o cara ele gerar dashboards, por exemplo, de vendas ou algo do tipo. Em determinadas empresas, né, esses gráficozinhos de vendas, eles podem ser feitos por outros profissionais, Sim. né? É Então, isso que o eu ia engenheiro, perguntar, ele né? não, isso, ele não Eu ia vai perguntar da trabalhar diferença, certamente. eu ia perguntar da diferença do engenheiro de dados para o analista de dados, porque eu já ouvi muito falar sobre analista de dados. É uma profissão que Isso. realmente existe, né? Um, a gente pode assim pautar diversas diferenças, né? Os profissionais, eles de analista para engenheiro, eles podem ter essas mini diferenças entre si. Ah, qual é essa diferença? Pode ser aqui o engenheiro ele trabalhe com uma quantidade de dados muito maior do que um analista em si, né? Também às vezes, muitas vezes a técnica com que o profissional tem, o ambiente de trabalho, o tamanho da empresa, se a empresa ela tem uma cultura de dados certamente em si, ou ela só está ali muitas vezes na esportiva, né, por Uhum. obrigação de ter esses dados. E aí vai depender muito da empresa, né? Certamente hoje em dia, cara, startups elas preferem quando elas estão lidando ali com big data, que é essa quantidade de dados enorme, elas vão preferir muitas vezes um engenheiro de dados. Só que aí vai depender, pô, muitas vezes do capital de giro do cara, o quanto ele está disposto a investir naqueles profissionais. Então a ideia é essa, né? O analista de dados ele não vai certamente ali trabalhar muitas vezes com big data, né, que é essa quantidade de dados enorme, né, que aí vai vir o engenheiro de dados e vai saber pegar aqueles dados, dar um abraço e tratar todos eles, né, fazer com que eles fiquem felizes. Tá. Quer fazer alguma pergunta, Guilherme? Achei que tu ia fazer. Não, só que daí já ia trocar o assunto, se tu quiser voltar pro assunto anterior. Não, vamos ver qual é o assunto aí que tu vai puxar aí, se for interessante. Não, não, é que, segundo as informações dele, ele é engenheiro de dados júnior. Como é Isso. que é o processo de evolução? Quando é que tu vai deixar de... Não é quando é que tu... O que que tu precisa pra deixar de ser engenheiro júnior pra se tornar engenheiro sênior? Não sei como é que se diz aí. E isso, Acho que um tem o engenheiro pleno de antes, né? dados. Tem Isso, um júnior, ele é o primeiro, vamos supor, o primeiro cargo de engenheiro de dados. Vai depender muitas vezes da empresa com que ele está trabalhando, né? Isso é muitas vezes uma ideia de RH. O que um cara precisa, um profissional, para que ele mude do cargo de júnior para um cargo de pleno e depois ele vá para sênior e depois futuramente seja um líder técnico, ou então ele vá para o cargo de gestão. De um júnior para pleno, o cara, ele, quando ele chega como júnior, ele sabe ali a técnica, só que ele não sabe a rotina do dia a dia. Ele não sabe pegar um projeto, uma atividade toda e fazer muitas vezes sem a ajuda de um especialista, um sênior ali no dia a dia com ele. Então, um júnior, a decorrer do que ele vai trabalhando, se dedicando, ele vai aprendendo a se virar um pouco sozinho. E aí, passando o tempo, se ele realmente se dedicou, se ele realmente está aumentando a imagem dele também na empresa, que é essencial, ele vai para o cargo de pleno. E aí, quando ele chega no de pleno, que é, vamos supor, esse cargo 2 ali, o nível 2, vamos supor, patente, né? O pleno, ele vai estar sabendo lidar com os projetos, vai estar sabendo se virar sozinho,
Só que esse camarada que está trabalhando ali, ele está aprendendo a ter liderança, ele está aprendendo a se comunicar com a squad dele, com a equipe dele, ele está gerando melhores insights, né, ali para a equipe dele em geral. E aí, quando ele souber fazer isso e ele souber ensinar as pessoas que estão próximas ao lado dele, ele vai para o cargo de sênior. E aí, nos cargos de engenheiros, aí, quando ele chega no cargo de sênior, ele tem a opção de, hoje em dia, ou ele virar um gestor exatamente da área, ou então ele vai para um cargo de líder técnico, né, que é aquele squad leader. Né? Ele não é um gestor em si, ele está liderando a equipe, só que ele trabalha diretamente com a resolução de problemas técnicos, não resolução de problemas, vamos supor, de gestão, né, que são mundos diferentes. Né? Muitas vezes o pessoal gosta de falar que não necessariamente um cara que é bom exatamente em gestão de dados, ele vai ser aquele cara muito técnico. É bom que o gestor ele tenha uma técnica muito forte para que ele seja respeitado pela equipe dele, só que ele precisa desenvolver muito essa questão da liderança em si. Ele tem que ter um conhecimento generalista, né, que é aquele conhecimento geral sobre a área de dados, mas ele também precisa, muito forte mesmo, ter essa comunicação, fazer com que a equipe dele se desenvolva em si. E aí, a gente gosta, muitas vezes, no mundo dos dados, em que a gente, por sermos totalmente respeitados no geral, a gente gosta muitas vezes que a gente tenha gestores ali que saiba nos colocar para frente mesmo. Né? Então, na tomada de decisão dele, quando ele faz com que a equipe e ele se desenvolva junto, cresça junto, a gente admira ele. Então, inclusive, eu gosto até de falar exatamente do meu líder técnico, né? Eu sempre gosto de elogiar muito ele exatamente por isso, né? Porque quando existe uma correção em equipe, ele está levando tanto ele, tanto a equipe para frente. Então, é gerar essa conexão, né? Não é só porque eu sou um líder técnico aqui da minha equipe, eu sei fazer isso, isso e isso e aquilo com os dados. O pessoal, quando vê dado, já pensa em mim. Não é só por causa disso que eu vou me sentir maior do que a minha equipe. Então, eu gosto muito de trazer essa parte hoje em dia. Eu tenho um sonho, ao mesmo um dia, chegar a um cargo de gestão, né? É algo muito que eu gosto. Muitas vezes, o pessoal mais da área de tecnologia, alguns eles não querem realmente chegar no cargo de gestão, eles querem estar ali como líder técnicos do dia a dia, porque quando ele está entrando na área, ele gosta daquela parte de programação, ele gosta da dor de cabeça, né? Por isso que ele está muitas vezes entrando na área de tecnologia, né? Às vezes não é somente pela questão, às vezes, social, né? Que você está aumentando seu status por estar naquela área de tech, estar se tornando um engenheiro, ou então estar se tornando em outras diversas áreas. Ele gosta realmente daquele hobby dele em si, né? Daquela dor de cabeça diária, né? Como vocês falaram, que às vezes ela é boa, às vezes você gosta, mas tem umas que realmente é quase impossível de você gostar. Mas quando você resolve, você diz, nossa, isso aqui valeu a pena. Né? Hoje eu consigo dormir bem. Né? Ô Daniel, tu tá fazendo faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Isso. Tu já entrou nessa empresa com 18, 19 anos. Eles exigem que vocês façam um curso superior depois ou a empresa para engenheiro de dados eles não se importam com isso? E se não se Isso. importam, tu está fazendo esse objetivo apenas para o seu próprio desenvolvimento? Isso. A faculdade, às vezes eu gosto de linkar ela com os mundos dos dados, só que Uhum. hoje em dia as empresas elas não colocam isso exatamente como um requisito necessário, mas eu considero a faculdade ali, às vezes, muitas vezes, uma fonte de networking. Então, se eu vejo que um profissional ele tem ali uma faculdade ou algo do tipo, não é necessariamente algo ali que vá ser totalmente correto. Então, se eu vejo que um profissional ali ele, durante o tempo, tem ali a faculdade mais próxima da área, tem conhecimentos ali da área. Se ele tem aquilo, ele já vai ter tido o networking, mais ou menos o networking. E aí, as empresas elas gostam de colocar isso muitas vezes como é algo que vai aumentar a sua chance de entrar aqui, mas não é uma obrigação. Elas não exigem que você, para se tornar um engenheiro de dados, tenha faculdade. O requisito, você se comunica bem? Você sabe trabalhar com os dados? Se você passar 20 minutos de conversa comigo, você vai aguentar escutando sobre dados?
Se você dá aula sobre, por exemplo, estatística, você faz com que as pessoas entendam, o que você fala faz sentido para alguém? Tipo essa ideia de data lake. Você fala o nome em inglês ali, data lake, você, nossa, o que é isso? E é nada mais e nada menos que um armazém de dados. Eles vão ter vários dados ali e eles vão estar ali muitas vezes diferenciados entre si. Essa é a ideia, né? Você vai trazer esses dados de um lugar para outro. E aí você vai falando isso diversas vezes e vai entrando na cabeça da pessoa para que ela entenda. Né? Então, muitas vezes, né, as empresas elas exigem entre si. Né? Um dos motivos de eu ter sido contratado para a Prof Data não foi exatamente da minha técnica em si. Eu não sou uma pessoa muito técnica, eu não sou aquela pessoa totalmente craque, como existem diversos profissionais por aí. Né? Foi certamente pela forma como me comunico, pela minha dedicação que eu tinha muito forte, e por eu saber muitas vezes trabalhar em equipe e ter esse espírito. Né? Então a técnica, eu gosto de falar muito, eu não sou uma pessoa que tem muita técnica. Mas se um gestor um dia falar para mim que eu não sei algo, ou o meu líder, eu vou passar a noite estudando aquilo. Eu vou passar o máximo possível de tempo que for para que eu aprenda e que depois, no outro dia, eu demonstre para o pessoal. Pessoal, aprendi isso, isso e aquilo. Eu não sabia isso um dia atrás. Vocês me corrigiram e hoje em dia eu vejo, vocês estavam certos. Então, tipo, ter essa ideia em si de um profissional, você vê ele saber fazer isso, é assim a porta de entrada para que ele seja hoje em dia um engenheiro de dados, né? Que ele tenha essas ideias dentro dele e também com a equipe dele. Tu falou também que na Power of Data vocês trabalham em projetos com Itaú ali, né? Isso, a gente tem um projeto com o Itaú atualmente, né? A gente está se desenvolvendo muito forte nele. E a gente tem diversos outros projetos, né? A ideia da Power of Data é de pegar esses dados e fazer com que eles se tornem exatamente a informação para os seus clientes, né? Uhum. Então, a gente faz isso com a ideia também de fazer isso em uma menor quantidade de tempo. Né? Então, você tem ali aqueles dados e que se sua equipe ela faz uma determinada quantidade de tempo X, nós vamos fazer na quantidade de tempo X menos 2. Sempre objetivando isso, né? Em uma velocidade assim rápida e também com eficiência, né? Que esses dados eles estejam bem tratados e em uma velocidade assim muito mais do que você pensaria que chegariam a ser. Ah, tá. Eu ia perguntar isso, né? Por que que o Itaú, né, com o tamanho da empresa que tem o Itaú, eles não têm os próprios engenheiros de dados, né, para fazer isso? Isso. Então é mais ou menos essa questão da velocidade que tu falou, então. Isso, muitas vezes, né, para determinados projetos, por mais que, independente do tamanho que a empresa tenha, ela tem sim os seus profissionais, o Itaú tem seus engenheiros de dados, tem analistas de modelagem, profissionais assim exemplares, mas muitas vezes elas não têm exatamente a ideia da mão de obra e especialistas mesmo no que estão fazendo, né? Então, por mais que você tenha ali aqueles profissionais, você não vai ter aquela ideia de especialidade muito forte em si. E aí você chama diversas empresas para prestação de serviços ou algo do tipo. E também a Power of Data, que é uma empresa conhecida hoje em dia por gerar essas soluções, né? Então, se você quer ter soluções exatamente sim dados em uma menor quantidade de tempo, a Power of Data ela vai estar ali. Né? E aí vão ser serviços gerais. O que envolva dados, né, e envolva ali tomada de decisões ou algo do tipo, a Power of Data ela é a chave para que você torne aquele dali palpável. Atualmente se fala muito que a programação, dados é a área do futuro. Então, quando se fala que é uma área do futuro, todo mundo quer entrar nela. Como é que tu tá avaliando observando até na empresa que tu trabalha, o mercado de trabalho? O pessoal que chega é realmente um pessoal especialista ou é muito pessoal que vai na onda, assim? Como é que porque Isso. dados não é uma coisa tão fácil assim. Tem que ter todo um feeling, programação também não é tão fácil. Isso. Quando vão chegando profissionais ali em determinadas, várias empresas, né, o pessoal gosta de falar assim, ah, tá tendo boom da área de tecnologia, ah, esse é o momento e tal. Assim, hoje em dia, é necessário essa quantidade de profissionais muito altas, mas são de exatamente profissionais especialistas. Né? É muito difícil você achar hoje em dia um engenheiro de dados sênior. É muito difícil. Se você pesquisar assim, se você conseguir um engenheiro de dados sênior em um mês,
você certamente ou é muito bom no que faz, ou você tem uma quantidade de contatos ali em networking muito forte, muito grande. Porque a necessidade hoje em dia de profissionais especialistas no mercado é muito alta, cara, é muito alta. A demanda, assim, por especialistas é muito alta. E aí, na medida do possível, vão chegando também a ideia dos júniors, né? Daqueles que estão entrando no mercado, né? Então, se você está entrando agora, se você recebeu um não ou algo do tipo, fique tranquilo. Vai chegar a sua hora, né? Não é porque só o foco esteja em seniors e especialistas que não vão haver ali os espaços para os júniors ou algo do tipo, né? Na área de dados, a gente está sempre em constante evolução, e aí muitas vezes ferramentas e ferramentas vão mudando, e é necessário que os profissionais, tanto que vão entrando e os que já estão ali avançados no mercado, eles estejam ali se atualizando constantemente. Uma pergunta que eu ia fazer ali sobre a Power of Data ainda é que, além do Itaú, vocês fazem projetos ali para outras empresas, outros clientes também? Isso, a gente tem projetos diversos, tanto com o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, né, em qual a gente teve assim resultados excelentes, né, a gente tem provas disso realmente dos resultados que eles foram assim muito acima da média, e projetos com empresas em geral, né, a gente tem parcerias assim com Serasa e empresas no geral, né? A gente gosta muito também da área de finance, né, que é a área de finança, bancos. Projeto geral, como eu falei para vocês, né, a gente gosta de gerar soluções muito fortes na área de dados, né, em uma menor quantidade de tempo, né? Então, se sua equipe hoje em dia na área de dados, né, falando de forma não tão leiga, tem aquela famosa dor de cabeça, a Power BI Data chega lá e resolve ela, né? Se são dor de cabeça de meses ou algo do tipo, a gente resolve. Transfere Então, a dor de por isso que a cabeça gente é deles pra conhecido. você. Isso. Transfere pra gente, a gente resolve rápido, né? Essa é a ideia, essa é o feeling que a gente gosta e tem resultados que comprovam isso, né? Resultados e profissionais ali muito acima da média que comprovam esse nosso conhecimento do mercado. Pô, e com aquela nova lei, né, a LGPD, é, como é que isso impactou ali na atividade do Power of Data, por exemplo? Vocês têm acesso aos dados ou apenas em alguns outros são censurados, não sei, criptografados, não sei como é que se... Isso. Cara, a ideia da LGPD é assim, quando você bate o olho e vê Lei Geral de Proteção sobre Dados, você tem aquelas leis ali, ou algo do tipo, né, de confidencialidade, ou algo do tipo. Só que como eu vou aplicar isso na minha empresa? E aí as empresas que muitas vezes que nós trabalhamos ou algo do tipo, elas vão ter ali as políticas delas, né? Então, vamos supor, para que você proteja e esteja ali em LGPD, você tem níveis de acesso, né? Uhum. E aí muitas vezes é definido isso entre os gestores, tanto da Power of Data, tanto daquela empresa ali que está no contratando, eles definem os níveis de acesso, quais dados podem ser acessados ou algo do tipo, sempre nessa ideia, né? Então, às vezes vão ser ali acessos, ou dependendo do projeto, pode trazer isso muitas vezes no geral, só que depende muito da política da empresa que está contratando. E aí a Power Data ela tem a política também dela interna, né? Nós temos nossas políticas internas, os profissionais, eles quando estão entrando e quando eles estão muitas vezes mais avançados, eles sabem disso, que são nossas regras e são regras também pautadas na LGPD, né? Nós temos que cumprir isso, obviamente. É algo LGPD para quem trabalha com dados, assim, arrisca, e aí entra a ideia de governança de dados, né? Como esses dados, se eles estão fugindo da empresa ou não, e etc, etc, etc. E isso a gente tem profissionais que fazem muito bem, especialistas na parte de LGPD, né? Nós temos também o pessoal que trabalha, às vezes, muitas vezes com arquitetura de cloud, né? Que é a ideia de você proteger esses dados em si também, e profissionais que ali trabalharam por diversos anos com isso, né? Com essa dor de cabeça, muitas vezes, de você ver para onde está indo esses dados. Ah, esse dado está fugindo para qual lado? Como é que eu vou fazer isso? A gente tem profissionais que sabem mapear eles e muito bem, né? Por isso que, por diversas vezes, os resultados eles saem muito bem, porque a gente tem profissionais que durante anos souberam tratar essa dor de cabeça de maneira eficaz. Eu até lembro de uma propaganda do Itaú na televisão, não sei se ainda é essa a propaganda atual deles,
Que a pessoa aborda a outra na rua, assim, sabendo tudo da vida da pessoa, né? Tipo, de onde mora, CPF, não sei o que. Ah, sou tua fã e tal. Não sei se tu Ah, lembra eu dessa vi essa propaganda. propaganda já. É. E aí eu penso, olha a Isso, responsabilidade que tu e a tua empresa estão lidando aí, hein? isso, Porque é cara. a moral do Itaú aí que tá em jogo. Isso, com certeza. E aí isso exige que a Power of Data ela seja reconhecida por isso. Então a gente gosta muito de ser reconhecido e de zelar por como nós estamos ali sendo vistos no mercado, né? Então Uhum. nós não gostamos exatamente de ser vistos como aquela empresa que trate a LGPD como algo chato, e sim como algo que é necessário e que é feito muito bem. Sim. Então aí que entra essa ideia, né? Por isso que os profissionais que entram na Power of Data são profissionais ali acima da média, né? São aqueles caras, como eu falei, mais uma vez, eles tiveram tanta dor de cabeça com aquilo, cara, que eles batem o olho e com tanta experiência já resolvem. Então, por isso que a gente é contratado muitas vezes por grandes empresas, por resultados, pela forma como a gente é olhado no mercado e também por essa ideia das soluções, né? Das soluções em si. Sabe essa coisa da dor de cabeça que vocês estão falando até agora? Realmente eu concordo, eu sei como é que é. Mas uma vez eu ouvi uma frase que eu não vou lembrar agora quem falou, onde é que foi, mas eu lembro dela até hoje e faz sentido com essa questão da dor de cabeça é a questão do cansaço que a gente sente no fim do dia, né? Depois de trabalhar o dia inteiro. Esse cansaço ele é muito maior quando fica com a sensação de que tu não cumpriu as tuas tarefas. E quando tu. Acho que eu li num livro, agora eu lembrei, acho que eu li num livro que eu tenho lá em casa. É, e quando tu separa as tuas tarefas do dia em menores tarefinhas, em objetivos menores, e tu consegue cumprir esses objetivos menores, por mais que tu não cumpra todos, como tu cumpriu a maioria, tu não se sente tão cansado no final do dia. Então essa da dor de cabeça é meio que faz sentido com isso, porque tu ficou o dia todo martelando numa coisa e tu terminou o dia sem conseguir resolver ela. Então realmente tu tá num nível de cansaço absurdo ali, né? Então, só pra complementar ali, que eu acho que essa frase faz muito sentido, né, em questão assim do cansaço é ser proporcionalmente às tarefas que tu conseguiu ou não executar, né? Essa sensação de não conseguir executar. Porque às vezes tu pode trabalhar o dia Isso. inteiro, as mesmas 8 horas, só que tu resolveu tudo que tinha pra resolver e tu sai de lá, pô, se sentindo bem, leve, se sentindo o cara mais esperto, inteligente do mundo. Sim, quando tu cumpre as coisas, quando tu cumpre É, as metas, tu sai bem feliz, assim. Por isso que é bom, como tu falou, Isso, tem micrometas. exatamente. Hoje eu vou fazer até aqui. Hoje eu vou fazer até ali. Daí sim. tu consegue se organizar melhor. E tu trabalhou igual, assim, as mesmas 8 horas, né? Às vezes no assunto de Isso. sempre ali, mas a sensação é diferente. Até o tempo passa mais rápido também. Isso é a forma como você meio que autorrecompensa o seu cérebro, né? Por Isso. você estar cumprindo ali os seus objetivos. Acho que isso, em questão de neurociência ou algo do tipo, eu não sei se ele gera um hormônio, acho que não sei se é dopamina ou algo do tipo, em que você vai ter um feeling melhor, sabe? Então, creio eu que se você tiver um alto índice de estresse, você vai estar desenvolvendo mais um índice de oxitocina, pelo que eu já tinha lido, e aí, às vezes você não vai dormir melhor, você não vai se comunicar melhor, e etc. Outra coisa também que eu lembro que eu li é sobre o ambiente de trabalho. Tipo, a tua mesa, né? Se tu trabalha no computador, a tua mesa tem que estar o mais limpo e vazio possível para que tu não fique, né, não é nem distraído, mas quando a tua mesa tá cheia, tu automaticamente acha, né? Teu cérebro acha que tu tá cheio de pensamento, cheio de coisa para fazer, né? É como se tu tivesse uma pilha de papel em cima da tua mesa para tu assinar, né? Quando a pilha de papel não tá ali, tu te sente muito mais leve. Então, quanto mais limpo tiver tua mesa, teu ambiente de trabalho ali, mais tu vai conseguir trabalhar Isso tranquilo vai e ser leve melhor. também. Exatamente. Fica essas dicas. Tá mutado, Guilherme? Tá mutado, Guilherme? Ih. Ah, essa coisa de organização, eu penso nas abas do navegador. Porque tem gente que trabalha, minha amiga, com Sim.
30 mil abas no navegador. E ela tem 4 janelas, ela abre cada janela e vê 1000 coisas. Eu, meu Deus, que horror. Eu já Uhum. ponho mais 5, 6 no máximo estourando assim. E eu sou uma pessoa com toque. Então, por exemplo, minha área de trabalho só tem no máximo 3 ícones. Às vezes tem uns que eu tô guardando pra não perder depois, mas eu já fico agoniado. Minha área de trabalho é bem limpa. Eu vejo algumas pessoas abrem a área de trabalho ou o navegador todo lotado, me dá uma agonia. Parece que tem tanta coisa que tu fica perdido. Sim. Exatamente. E, cara, trazendo isso para uma pessoa que ela hoje em dia necessita de entrar no mercado de trabalho, às vezes a organização ela é uma das melhores soft skills que o cara pode ter. Soft skills são exatamente essas habilidades, assim, vamos dizer, pessoais, que a pessoa ela tá tendo ali, comportamentais. Então, se você tem organização, muitas vezes, no seu ambiente de lazer, no seu ambiente de estudo, você vai ter uma organização e planejamento melhor no lugar onde você trabalha. Né? Aquela ideia de costume de casa vai à praça, né? Então, costume de casa vai ao seu trabalho. Então, se você tem o costume de ser organizado, se você traça o que vai fazer no dia, você se desenvolve melhor dentro ali do seu ambiente de trabalho. Porque uma equipe, ela precisa estar alinhada entre si. Então, para isso, necessita de planejamento e para isso necessita também de uma organização. Né? Então, a organização ela vai estar exatamente gerando em si. Né? Então, acho que até mesmo esse toque que o Guilherme tem, muitas vezes é muito bom, às vezes, para um profissional que está ali, né? Ele está, esse toque aqui, não, só 3 aqui, eu vou organizando direitinho. Não exatamente da ideia do perfeccionismo, né? Acho que ser totalmente perfeito ali, certamente não vai gerar um benefício muito bom para você. Né? Então, se você sabe ser organizado ali, já é uma habilidade ali que você já tem que está te pondo melhor para cima. Eu tenho um pouco desse toque também, mas é um toque que vem de vez em quando só. Tipo, sei lá, uma vez por mês me dá esse toque e aí eu começo a organizar as coisas. Aí depois aos poucos vai bagunçando, aí chega no outro mês, volta de novo. O meu computador é extremamente mais organizado que o meu quarto, por exemplo. O meu computador é algo extremamente organizado. Meu quarto é um pouquinho bagunçado. Cara, e falando, trazendo isso para engenharia de dados, se o cara ele não for organizado na metodologia de trabalho Eu dele, ele tava se pensando nisso perde. agora. Exatamente É nisso, muito porque dado, ele tá muita informação. isso, cara. Se ele não tiver aquilo ali organizado na cabeça dele, entre a equipe dele, às vezes até mesmo numa agendinha que o cara tem ali do lado, só o que tem. Se você pegar ali especialistas, seniors, o cara tem uma agendinha do lado, cara. Não é só no bloco de notas, entendeu? Ele vai anotando tudo que ele tá fazendo. Eu fiz isso e aquilo. Muitas vezes metódico, né? Engenheiro de dados, ele vai ter aquela metodologia dele em si, só que a gente gosta sempre de ser muitas vezes livre no que faz. Então, não é necessariamente uma solução em si só que você vai gerar daquela maneira. Então, podem existir diversos caminhos. Então, você tem que saber organizar eles. Organizar isso na sua cabeça. Ó, tá chegando o dado de um lugar tal. Eu vou organizar de maneira tal. Beleza. Mas e se eu não organizar de maneira tal? Isso vai ser benéfico para minha equipe? Será que eu vou saber ensinar a eles? Então, sempre isso. Um cara ele não pode somente trabalhar pensando no desenvolvimento só próprio dele. Então, um profissional que está entrando ali com a cabeça de dono, cara, ele quer desenvolver tanto a equipe, tanto ele e tanto a empresa. Né? Então, essa é a ideia. Né? Então, se ele sabe se organizar, ele está gerando ali melhores análises do que outros profissionais ou algo do tipo em si. Né? Entendi. Sim. É, bom, e o Daniel também, ele deu uma entrevista no SBT esses dias, né, Daniel? Isso Oh, foi conta pra para gente. isso, Conta pra gente como é que foi a isso foi experiência. para TV Jangadeiro, que eu fiz essa entrevista, foi de um dos projetos que eu participava como aluno. Eu era aluno do Juventude Digital, que é um projeto assim incrível, que tem da área de tecnologia, né, que dá oportunidades para jovens de periferias para que eles conheçam diversos cursos ou algo do tipo ali do mercado. Então, como eu participava de cursos assim do Juventude Digital, e eles viram que eu tinha me tornado engenheiro de dados, tinha pegado ideias deles também, por meio dos cursos deles, porque eu não tinha tanta condição de pagar um curso assim ou algo do tipo, por exemplo, de Java, que é Sim. uma das linguagens de programação que eu tinha muita dificuldade também na parte de, às vezes, lógica de programação. Então, eles descobrindo isso, me chamaram para que eu fosse contar a minha história,
e como eu podia linkar isso entre eles, e aí eu tive a oportunidade de ser entrevistado ali pela TV, né? No squad, Tá até hoje, famoso né, já, né? eles isso, gostam de falar isso, cara, o dia todo. Ah, o rapaz tá famoso aí, nem fala mais com a gente. Então, eles gostam de falar isso, né? Gostam de trazer isso. E, cara, eu gosto muito dessa ideia de, eu tô dando uma entrevista para um lugar tal. Só tô colhendo o que eu plantei, cara. Eu plantei muito. Então eu tô colhendo. Sim. Então, você não se importa de estar muitas vezes se expondo sua imagem, isso aí gera dor de cabeça, cara. Você tem que ficar respondendo o pessoal no Instagram. Eu não, cara, eu valorizo cada pessoa que vai falando comigo no Instagram, acredita? LinkedIn, se vem pedir dica, como é que você conseguiu entrar aí? Cara, eu faço um textão assim, linkando qualquer coisa que eu fiz. Pode pedir, o meu LinkedIn ou algo do tipo, eu vou lá e explico detalhe por detalhe. E se você um dia falar para alguém, esse menino aí, ele me ajudou. Eu vou dizer, eu não ajudei ninguém não, cara. Eu não fiz isso aí nesse dia, eu não gosto dessa ideia. Então, mas você falou isso comigo, eu tenho um print. Não, acho que foi um perfil fake meu aí no LinkedIn, cara. Então, eu gosto de valorizar cada momento, né? De quando eu tô sendo chamado ou algo do tipo. Inclusive, quando eu fui chamado por podcast, eu fiquei, assim, super feliz. Era um sonho que eu tinha de falar sobre dados em um podcast. Porque, poxa, o menino passa o dia todo falando de dados. Como é que ele vai falar isso aí pro público? Como é que ele vai falar isso para uma palestra, um podcast? Né? E ninguém Sim. entende nada sobre dados. E aí, quando você simplesmente fala que dados é toda e qualquer informação que você coletou e tratou e gerou ideias com elas, qualquer pessoa entende. Então, por isso que existe um engenheiro de dados. Por isso que metade hoje em dia do mercado de trabalho que está saindo da minha empresa tal é muitas vezes para trabalhar nesse mundo dos dados, né? Porque os dados, todo santo dia, ele vai aumentando. De banco, cara, de diversos ramos. Uma coisa. O que eu ia falar? De. É, Fugiu a pergunta agora. deixa eu perguntar então uma coisa para ele, então, sobre ainda dessa reportagem da televisão aí. Aham. Aumentou lá o número de seguidores no Instagram, número de conexões no LinkedIn ou não teve muito efeito? Cara, aumentou sim meu número de seguidores, diversas pessoas vieram falar comigo, eu fiquei, pô, me achando, não, brincadeira. Aumentou sim o número de seguidores, sempre aumenta, né? De pessoas perguntando mais detalhes em si, de como entrar na área, né? Isso, assim, é algo que é uma consequência, né, da entrevista. Do meu LinkedIn também, né? Meu LinkedIn, ele é sempre muito fácil de achar, devido ao meu nome ou algo do tipo. Eu gosto também de fazer com que o algoritmo do LinkedIn me faça ficar mais apto para as pesquisas, né? E isso aí eu vou conversando com o pessoal lá, vou enchendo o saco de pessoas mais influentes, né? Perguntando assim sobre diversos assuntos. Inclusive do próprio Bruno Jardim, eu acho que por diversas vezes ele deve ter pensado, rapaz, esse menino enche o saco realmente dessa parte de dados, né? Acho que ele realmente é bom por causa disso. Vou conversar mais com ele. Então eu gosto disso, né? De realmente conversar muito sobre dados, né? Porque durante todo esse tempo, cara, que eu vinha me dedicando 1 hora por dia, eu não tinha exatamente tanto networking como eu tenho hoje. Então, qualquer oportunidade que eu tenho, eu acho assim, fantástico, incrível. Inclusive, essa entrevista foi exatamente a porta de entrada para isso, né? Para que eu gerasse mais conexões, mais do que eu tenho ainda, né? Sim. Ô, Rodrigo, Lembrou, Guilherme? tu tem. Não, não lembrei. Mas eu posso fazer outra pergunta que eu falei. Só que Então daí é tá. mais bobagem. Não tem Me problema. lembrei que eu ia falar. Que tu falou que tava com o teu sonho de. Que tu tinha sempre uma vontade de fazer um podcast, não era exatamente uma pergunta. Então, a nossa ideia de fazer esse podcast geralmente é apresentar para as pessoas a experiência de outros, assim, para realmente elas terem conhecimento das mais diversas áreas. Então eu fico feliz assim que tu tenha conseguido esse espaço e espero que outras pessoas consigam te ouvir para saber mais sobre dados, essas coisas e poder se dedicar a essa área também. E a outra coisa, que daí é uma bobagemzinha, que tu tava falando do que um monte de gente vem falar contigo no Instagram.
uma das sinas de pessoas famosas, famosas não exatamente assim, mas que ficam conhecidas, é que tem muita gente que fala coisas indevidas no Instagram. Isso aconteceu contigo, tipo, dar em cima de ti, assim? É só uma Meu curiosidade. squad. Meu squad, por eu ser muito novo, assim, menino, ou algo do tipo, e não ter muito essa ideia assim, o menino é novo, ele usa a vida pra curtir e tal. Gosta de fazer essas piadas assim comigo também. Tipo, não, acho que não, creio eu que não. Geralmente eu gosto muito de filtrar isso. Gosto de trazer que nesse momento, cara, o meu foco tem que ser muito forte na carreira, né? Então eu tive assim, diversas oportunidades de ter essa ideia de primeiro criar uma vida com a pessoa e depois cuidar da minha carreira, só que aí eu decidi transformar isso em outra. E aí, muitas vezes, pode, tipo, chegar o pessoal brincando, né, e tal, comigo, o moleque tá famoso, o menino tá ficando famoso muito rápido. O que ele tá fazendo aí, hein, rapaz? Eu tô achando que você tá fazendo alguma coisa por fora e tal. Pode ter essas brincadeiras, isso aí a gente dá só aqueles 2 tapinhas e assim na mensagem, né, que dá o curtir, né, o coraçãozinho, né? A gente faz só isso e filtra, né? Isso aí é bem tranquilo, mas essa parte assim de creio eu, vamos supor, chamar de assédio, creio eu que não. Não, não, uns Porque tem- contatinhos assim, porque nada. eu sei que tem gente que é muito inconveniente no Instagram, assim. Isso, não, com certeza, cara. E até mesmo se você deixar uma foto ali em que você demonstra muitas vezes sua conquista, muitas vezes, por exemplo, eu gosto muito da ideia de musculação. Então, se eu Uhum. deixar uma foto ali em que eu demonstre os meus resultados ali com o esporte que eu pratico, o pessoal já acha que aquilo ali é uma porta de entrada para determinados outros tipos de coisa, né? E aí você fica completamente, muitas vezes, envergonhado com isso, né, cara? Pô, é o caminho que eu tô querendo seguir agora, então vamos seguir outro caminho, né? Tô querendo ali só para demonstrar os meus resultados, né? Logo do tipo. Uhum. Não, bacana. Não, e tu se sentiu satisfeito assim, com o podcast ou tu acha que faltou falar alguma coisa aí? Não, que é Agora isso, é o eu teu tô momento. achando. Não, eu tô achando assim, achei incrível as perguntas, né? Eu pude realmente falar tanto sobre dados, pude também linkar com vocês, né, das outras engenharias, né? Eu não conhecia também da parte, nunca tinha ouvido falar, não vou mentir para vocês, sobre a área de engenharia sanitária. Olha, Não tinha ouvido falar ainda, e então vocês falarem sobre ela, assim que terminar assim a gravação, algo do tipo, eu já vou ali pesquisar no Google, pode ter certeza, né? Porque se alguém me perguntar um dia sobre esse tipo de engenharia, eu já vou saber responder. Não, os caras do podcast falaram naquele dia e tal. É que é uma área Então bem eu gosto ampla, muito assim, dessa engenharia ideia. sanitária e ambiental, né? Não dá nem Isso, com pra gente tentar certeza. restringir, assim. até pra quem estiver assistindo, né, tem o episódio que eu contei minha história, tem o episódio que o Guilherme contou a história dele, e também a gente tem, acho que a maioria que veio aqui no podcast é da engenharia sanitária e Eu ambiental. acho que a maioria é civil, depois é sanitária. Ou tá equilibrado, assim. A Então, quem o quiser, sanitário é mais próximo de nós dois, assim, mas acho que tirando nós sim. dois, o que mais tem é civil. Então, quem quiser aí saber mais também, tem vários episódios aí no nosso canal 3 Engie Podcast. Então, Rodrigo, tu tem mais alguma pergunta? Não, acho que como o Daniel falou, né, ele ficou bem satisfeito aí com a conversa, com as perguntas, então acho que a gente pode pedir pro Daniel aí, talvez, dar um parecer final aí, né, para quem Isso. nos ouviu até Conselhos aqui, finais, assim. conselhos finais Apesar aí. de ele já ter dado vários conselhos, assim, durante o podcast, organizar o LinkedIn, essas coisas, mas a gente deixa esse final, assim, pra pessoa deixar pros nossos ouvintes, pode ser quem quer entrar na área, pô. Uma dica, assim, é o teu momento, tu dá a dica que tu achar melhor pra esse pessoal, assim, para os nossos ouvintes. Isso. Eu gosto muito, cara, de quando se trata de conselhos, muitas vezes da área em si, parte muitas vezes é exatamente para a parte pessoal, né, a parte mental. Acho que a pessoa ela tem que desenvolver muito isso. E a ideia que eu gostaria de deixar mesmo é que, cara, se você tá, independente de quem você seja, o que tenha feito, o que queira fazer, se você está disposto a encontrar desequilíbrio durante a sua jornada para conseguir aquele sonho, aquele objetivo, cara, vai atrás. Mas isso daqui vai gerar cansaço. Pensa naqueles momentos do futuro, porque é hoje, cara,
como fala um influencer muito famoso, que é o Thiago Finch, ele fala, cara, até hoje eu sinto o gosto do tédio. E como eu posso falar pra vocês, eu sinto até hoje o gosto do tédio que eu tinha naquelas noites estudando, cara, no qual era muitas vezes ali no escuro, só a tela do computador, eu estava estudando. De muitas vezes eu estar não acreditando em mim mesmo por não ter resolvido aquele problema. Eu sinto até hoje daquele gostinho do tédio, cara, terrível. Então, sintam esse gosto do tédio, sintam esse gosto do desequilíbrio. Eu acho que isso gera experiências para você e também você se torna uma pessoa mais interessante do que já é e consiga realizar o seu objetivo. Foi curto aí nos conselhos, então foi rapidinho. Não, mas é isso aí mesmo. Acho que espero que tu consiga inspirar pessoas que também estão agora, né, entrando no mercado de trabalho, procurando aí, né, enfim, alguma opção aí, principalmente quem está a fim de ingressar nessa carreira de engenharia de dados. E acho que é isso, né, Guilherme? Vamos agradecer aí ao Daniel. Não Sim, sei se sim, tu quer. Daniel, eu agradeço assim a tua presença, por expor uma área que a gente praticamente não falou aqui, na realidade não é praticamente, a gente não falou aqui de engenharia de dados, a gente falou um pouquinho de dados com a nossa convidada Natália em marketing digital. Marketing. Então, Uhum. a gente falou um pouquinho, que a gente até brincou se o Google ouve lá, foi uma das perguntas que a gente fez. Só que daí ela já é na parte de recebimento de dados, você é um pouco na parte de tratamento aqui e análise. Exatamente. É que ela trabalhava com marketing, né? Uhum. Uhum. Daí foi bem interessante, porque, como todo mundo diz, é uma área do futuro, só que trabalhar com dados e programação exige mais do que apenas tu. Não é só se dedicar, tu também tem que ter um feeling, tu também tem que ter, como tu falou, tem que ter a capacidade e soft skills, né? Diferentes, assim, tem que ter umas próprias habilidades Isso, para resolver isso. exatamente. E daí tu tem que desenvolver essas próprias habilidades. Então, eu achei bem interessante tudo que tu falou, porque apesar de ser uma área promissora, eu acho que até eu fiz a pergunta para ti do mercado de trabalho, porque o que eu vejo é que pode ter um monte de gente indo para esse mercado, só que um monte de gente acho que despreparada até mesmo. Tá tentando ir só por causa que é Isso. modinha, assim. Isso é porque tá ali muitas vezes dizendo no LinkedIn algo tipo é o boom da área e vai entrar e muitas vezes vê o que não é. Porque, cara, é Sim. muito difícil a gente pegar dados que são abstratos e fazer com que você sinta gosto daquilo. É algo Uhum. muito difícil, cara. Muito difícil. Então, até mesmo eu no começo, quando eu vi aquilo, cara, isso não faz sentido. Esse monte de número não faz sentido. E aí depois, quando eu fui pegando os benefícios, aí eu fui me interessando pela área, pelos benefícios de que os dados bem tratados eles geram. Aí realmente eu gosto de trabalhar com isso. Mas então, Daniel, eu quero agradecer a sua presença, novamente agradecer a presença do Rodrigo. Foi muito legal a tua entrevista, falar sobre essa área. E é isso. Vou despedindo do pessoal aí. Um bom fim de semana. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e comentário aqui embaixo, porque provavelmente, como uma área nova, vai ter bastante dúvida. É isso aí, então. Valeu, Valeu, pessoal. pessoal. Até a Valeu. próxima, hein? Tamo junto.